E se eu te dissesse que talvez você não precise desejar mais? Talvez não precise pedir mais. Talvez não precise procurar mais sinais. Talvez uma das coisas que mais estão roubando a sua paz seja justamente se importar demais com aquilo que você quer que aconteça. Você acorda pensando nisso. Vai dormir pensando nisso. Olha para a realidade procurando alguma mudança. Pergunta a Deus: quando vai acontecer? Será que minha oração foi ouvida? Será que estou fazendo alguma coisa errada? E quanto mais você deseja uma resposta, mais ansioso fica porque ela ainda não apareceu. Mas existe algo que você precisa entender hoje. Ter fé não é viver desesperado para que alguma coisa aconteça. Existe uma enorme diferença entre desejar algo profundamente e transformar esse desejo em uma prisão. Filipenses 4:6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Perceba, a Bíblia não diz que você não pode desejar. Não diz que você não deve pedir. Ela diz para não viver dominado pela ansiedade depois de pedir. E talvez seja exatamente aí que esteja a mudança que você precisa fazer. Você apresenta seu pedido a Deus. Faz aquilo que está ao seu alcance. Continua acreditando, mas para de tentar controlar cada detalhe do caminho. Porque talvez você esteja confundindo fé com vigilância. Você ora hoje, e amanhã já está procurando uma confirmação. Pede uma oportunidade, e olha o celular a cada 5 minutos. Pede uma mudança financeira, e verifica a realidade o tempo inteiro para saber se alguma coisa mudou. Pede um relacionamento, e começa a interpretar cada silêncio como rejeição. Só que Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Se você precisa enxergar primeiro para depois acreditar, isso não é fé. A fé começa justamente onde a evidência ainda não chegou. E aqui está uma das coisas mais importantes deste vídeo. Parar de se importar desesperadamente com o resultado não significa desistir dele. Significa dizer: Deus, eu ainda quero isso. Eu continuo acreditando. Vou continuar fazendo minha parte. Mas não vou permitir que esse desejo roube a minha paz. Isso muda completamente a sua postura. Porque quando você está desesperado para que alguma coisa aconteça, começa a tomar decisões pelo medo. Medo de perder. Medo de ficar para trás. Medo de alguém chegar antes. Medo de a oportunidade nunca aparecer. E quando o medo assume o controle, você começa a forçar coisas. Corre atrás de quem já demonstrou que não quer ficar. Aceita aquilo que deveria recusar. Força oportunidades que claramente não estão fluindo. Se compara. Age com pressa. Tenta convencer pessoas. E muitas vezes estraga aquilo que poderia ter sido diferente se tivesse esperado com mais clareza. Mas existe um erro ainda mais silencioso. Talvez você diga: eu já entreguei isso para Deus. Só que 5 minutos depois pega tudo de volta. Continua tentando descobrir como vai acontecer. Quando vai acontecer. Por meio de quem vai acontecer. E qual será exatamente o caminho. Você entregou com as palavras, mas continuou segurando com a mente. E é isso que precisa mudar. Jesus ensinou em Mateus 6 a não vivermos preocupados com o amanhã. Isso não significa viver sem responsabilidade. Significa parar de carregar hoje um sofrimento que pertence a um amanhã que nem chegou. Pense em quantas vezes você já sofreu por coisas que nunca aconteceram. Quantas noites perdeu imaginando cenários. Quantas conversas criou dentro da cabeça. Quantas tragédias viveu mentalmente. E depois percebeu que nada daquilo aconteceu. A ansiedade tenta empurrar você para o futuro. A fé traz você de volta para o presente. A ansiedade pergunta: como eu vou resolver tudo? A fé pergunta: qual é o próximo passo que eu posso dar hoje? Essa pergunta muda tudo. Talvez você não saiba como sua vida financeira vai mudar. Mas pode aprender alguma coisa hoje. Pode organizar suas finanças. Pode trabalhar melhor. Pode começar um projeto. Talvez você não saiba quando uma oportunidade profissional aparecerá. Mas pode se preparar antes que ela chegue. Talvez você deseje um relacionamento saudável. Então, em vez de viver desesperado procurando alguém, trabalhe também para se tornar emocionalmente preparado para viver aquilo que está pedindo. É isso que muita gente não entende. Você não precisa controlar o futuro. Precisa estar preparado para encontrá-lo. Olhe para Abraão. Deus fez uma promessa. Mas a promessa não se realizou imediatamente. Existiu um intervalo entre aquilo que foi prometido e aquilo que se tornou visível. E essa espera traz uma lição. Uma promessa não deixa de existir apenas porque você ainda não consegue enxergá-la. Talvez hoje você esteja olhando para os mesmos números, para a mesma situação, para a mesma porta fechada, para o mesmo projeto sem reconhecimento, e esteja pensando: nada está mudando.
Só que a ausência de evidência não significa ausência de movimento. Nem tudo que está sendo construído pode ser visto no começo. E agora chegamos a outro ponto que pode mudar sua forma de pensar. Nem toda demora é uma negação. Às vezes uma porta fecha e você acredita que perdeu. Depois percebe que aquela porta teria levado você para um lugar que não combinava com aquilo que realmente precisava viver. Às vezes alguém sai da sua vida e você pensa que tudo acabou. Depois entende que aquela saída criou espaço para algo novo. Às vezes uma oportunidade demora e você pensa, Deus se esqueceu de mim. Mas talvez você ainda esteja sendo preparado para sustentar aquilo que está pedindo. Porque receber também exige preparo. E existe uma diferença enorme entre querer uma bênção e estar pronto para administrá-la. É por isso que você precisa soltar a necessidade, mas manter a intenção. Continue querendo, continue orando, continue trabalhando, continue aprendendo, continue se preparando. Só pare de agir como se a sua felicidade dependesse daquele resultado acontecer exatamente no dia e da maneira que você imaginou. Provérbios 3, 5, 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Confiar é aceitar que você nem sempre vai compreender o caminho enquanto estiver atravessando. E talvez hoje você não precise de mais uma explicação. Talvez precise de mais confiança. Imagine plantar uma semente. Você coloca a semente na terra, rega, cuida e espera. Mas imagine se, toda manhã, você arrancasse aquela semente da terra para verificar se a raiz já cresceu. Ela nunca teria tempo de se desenvolver. Algumas coisas na sua vida também precisam de silêncio. Precisam de processo. Precisam de tempo. Você planta. Você cuida. E você confia. Marcos 11:24 traz um princípio poderoso. Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. Observe a sequência. Existe o pedido, depois existe a crença. Não a obsessão. Não o desespero. Não a necessidade de confirmação a cada hora. Talvez uma das maiores demonstrações de fé seja conseguir ter paz antes de ter a resposta. Em vez de dizer, eu só vou ficar bem quando isso acontecer, comece a dizer, eu vou continuar vivendo bem enquanto isso está sendo construído. Isso não significa acomodação. Significa liberdade. Porque uma pessoa em paz enxerga coisas que uma pessoa desesperada não consegue enxergar. Ela pensa melhor, decide melhor, escolhe melhor, percebe oportunidades, evita decisões impulsivas. E muitas vezes é exatamente aí que parece que tudo começa a dar certo. Não porque alguma força mágica apareceu, mas porque o medo deixou de comandar suas decisões. Você não deixou de querer, você deixou de tentar controlar. Salmos 37, 5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. Perceba, entregue, confie, e faça aquilo que está diante de você. Não tente resolver sua vida inteira hoje. Você não precisa saber todos os passos, precisa dar o próximo. Talvez hoje o próximo passo seja estudar, mandar uma mensagem, começar um projeto, organizar suas finanças, mudar um hábito, descansar, ou simplesmente parar de tomar decisões enquanto está dominado pelo medo. Faça a sua parte. Mas não tente fazer a parte de Deus também. E toda vez que sua mente perguntar, e se não acontecer? Responda, e se Deus estiver construindo algo que eu ainda não consigo enxergar? Quando ela disser, está demorando demais, responda, eu não preciso conhecer todo o tempo, preciso continuar preparado. E quando sentir vontade de controlar tudo outra vez, lembre-se, fé também é conseguir descansar sem abandonar o caminho. Continue trabalhando. Continue acreditando, continue orando, mas pare de viver como se aquilo que você deseja fosse a sua única chance de ser feliz, porque seu desejo não pode se transformar no seu Senhor. Você pode desejar algo profundamente, e ainda assim viver em paz hoje. Talvez seja justamente quando você parar de perseguir desesperadamente o resultado que finalmente conseguirá caminhar em direção a ele com clareza. E antes de terminar, eu quero deixar uma pergunta para você. O que você precisa entregar a Deus hoje e parar de tentar controlar? Se você decidiu fazer isso, escreva aqui nos comentários. Eu entrego e confio. Não escreva apenas como uma frase. Escreva como uma decisão. Uma decisão de continuar acreditando sem permitir que o medo controle seus pensamentos. E se esta mensagem falou com você, curta este vídeo e se inscreva no canal. Porque aqui vamos continuar falando sobre fé, pensamentos, propósito e sobre como manter a mente alinhada mesmo quando a realidade ainda não mudou. Compartilhe este vídeo com alguém que está tentando carregar tudo sozinho. E nunca se esqueça, confiar não significa desistir. Significa continuar caminhando,
sem permitir que o medo escolha o caminho por você.